Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi e hoje conversamos com a professora Terezinha Ferreira de Almeida. A Terezinha é licenciada em Letras pela Unemate de Tangará da Serra, tem 2 especializações, além de um mestrado e doutorado em Estudos de Linguagem e, como se não bastasse, é também bacharel em Teologia. Ela é professora do IFMT Campo Sorriso desde 2014 e, mais recentemente, trabalhou como colaboradora do projeto Enciclopédia Discursiva da Covid, o qual visa trazer para uma linguagem acessível os termos comuns do contexto da Covid-19. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Bem-vinda, professora Terezinha. Muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui com vocês nesse podcast que já é sucesso, né, no Campo Sorriso. Estamos tentando. Então conta um pouco para a gente, por favor, da sua caminhada, de onde você veio, qual foi o seu percurso, o que você estudou, conta aí para o nosso público, por favor. Eu sou natural de Arenápolis, né, sou mato-grossense mesmo, Arenápolis é mais Baixada Cuiabana, né, e eu fiz a minha graduação em Letras, Português, Inglês e Literatura na Unemate de Tangará da Serra, né? Depois eu fiz 2 pós, uma na Unemate Sinop, aí eu já estava aqui em Sorriso. Eu vim a Sorriso recém-formada, em busca de trabalho, e aqui que eu comecei a minha carreira docente, né? Aí eu fiz o mestrado na UFMT, na área de Estudos de Linguagem, e doutorado também na mesma área. E nesse percurso aí do mestrado, concomitantemente, eu fiz o bacharel em teologia também, que era um sonho de infância, né? Então foi para realizar o sonho da criança ainda. E nessa época você já era professora do IFMT? Sim, eu entrei, né, no IFMT logo no início do mestrado, acho que com uns 3 meses mais ou menos que eu tinha iniciado o mestrado, né, as disciplinas, eu fui convocada, né, do concurso do IFMT. O que te levou a fazer o curso de letras? Você falou que o seu sonho de infância era fazer teologia, então letras não era o sonho de infância? O que levou você para esse curso? Bom, na verdade eu tinha vários sonhos de infância, né? Teologia era mais um deles, mas eu sempre fui muito ligada nesse universo da leitura, da contação de história. Então foi uma menina que morou em fazenda, que não tinha energia elétrica e todo dia de manhã minha mãe me acordava a tempo de escutar a tia Heleninha na Rádio Nacional de Brasília, gente. Então, eu ia tomar café ouvindo história no rádio. Então, e depois, né, à noite era tortura para minha mãe ter que me contar histórias, e até que eu consegui, né, que eu aprendi a ler. Eu fui alfabetizada bem cedo ainda, nessa vida de morar na fazenda, né? E sempre muito ligada a esse universo da leitura, sabe, da linguagem. Então, sempre fui uma criança que leu muito, tive excelentes professores ainda no primário e que me incentivaram a leitura, né? Então, e você lia mais a coleção Vagalume ou você lia mais uns livros clássicos, umas coisas mais densas? Adolescente, eu, por exemplo, eu lia só a coleção Vagalume, livro infanto-juvenil, Harry Potter, umas coisas assim. Bom, Harry Potter é mais novo, né? Não sei nem pronunciar mais o nome. Então, assim, na minha época ainda não tinha essas literaturas, né, que você citou. Vagalume, sim. Bom, eu não tinha livros em casa. Eu acho que era comum na minha cidade, assim, né? Quase ninguém tinha livros em casa. Mas um dia uma professora disse que tinha uma biblioteca municipal. Uma professora que a gente admirava muito, achava ela super, mega inteligente. E de onde que ela tirava tudo isso, né? Ela falou, olha, tem uma biblioteca pública municipal e não paga, né, para ler. E aí ela nos ensinou o caminho da biblioteca. Então, o que tinha lá disponível na prateleira da biblioteca, que não era um acervo muito grande, era um acervo pequeno, né, uma cidade do interior, poucos recursos. Então, o que tinha lá na prateleira, eu e um grupo de colegas ali, nós lemos, eu acho que 1 ano e meio, 2. Então, a gente lia o que tinha, né, disponível. Eu não tinha muita escolha. E aí, na adolescência, eu gostava, já no ensino médio, era os clássicos mesmo, né? Então, no primeiro ano, eu encantei por Machado de Assis. Não é muito comum, né? Não. Mas essa coisa de alguém escrever depois de morto, né? Memórias póstumas, eu fiquei fascinada, né? Fascinada.
Puxando um pouquinho para o lado acadêmico, né? Recentemente, a gente está vivendo esse período difícil nosso de pandemia, e você, junto com outros, você faz parte de um grupo de pesquisa, né? Você é colaboradora de um grupo de pesquisa, e vocês desenvolveram o que vocês chamaram de enciclopédia discursiva da Covid, que tem como objetivo, né? Um objetivo até comum com o nosso podcast, que quando eu e o Jason a gente criou o podcast, o objetivo era aproximar a comunidade externa da academia do que é feito aqui dentro, do que os professores desenvolvem de ensino, pesquisa, extensão e principalmente pesquisa, né? E essa enciclopédia vocês tentam traduzir para uma linguagem mais acessível termos relacionados que aparecem com frequência relacionados à pandemia, né? Relacionados à Covid. Então, muito bacana. Conta para a gente, por favor, um pouquinho mais sobre esse projeto. Bom, esse projeto, ele surgiu ali março para abril, quando foi deflagrada a mesma situação de pandemia, né? E eu não diria traduzir, mas quando nós percebemos que os discursos, os termos que emergiram no contexto da pandemia estavam sendo tratados via fake news ou polarização política, né? Digamos, a favor do isolamento, né? Era o fica em casa, o Brasil não pode parar, e nós percebemos que estava perdendo ali o teor científico, né, dos termos, e algo muito importante no contexto de pandemia. Então, assim, algo que nos levou à reflexão é quem fala numa pandemia, quem é a autoridade para falar numa pandemia, né? Então, nós vivíamos ali um cenário de achismos, né, de polarização política. Então, o LEDIM, que é o grupo de pesquisa que você mencionou, né, abraçou a proposta do grupo de professores de medicina da UFSCar, que pensaram em criar um espaço em InformaSUS, e a enciclopédia discursiva da Covid-19 é um projeto dentro dessa plataforma do InformaSUS. Então, eles nos chamaram para fazer essa parte discursiva, né, dos termos, e, como eu disse, não sei se seria traduzir, mas seria tratar esses termos de forma científica, claro, né? Então, a proposta da enciclopédia é ser uma fonte de pesquisa científica, confiável, segura, mas numa linguagem acessível a todos. Então, ao público tão escolarizado ou nem tanto, né? Então, ela se constitui uma ferramenta de busca, então qualquer pessoa está com dúvida, né? Em algum termo ali que surgiu no começo, eram vários termos, né? Nós éramos bombardeados o tempo todo com informações. Então, faz uma busca no Google, na internet. Muita live do Átila, né? Muita live para todo lado, né? Então, foi nesse sentido, de trazer informação científica confiável, né? Segura. Nós tínhamos ali a nosso dispor todo o comitê, digamos assim, da área da medicina, né? Da UFSCar, ao nosso dispor para nos dar essa consultoria, essa curadoria também, né, técnica ali. Foram várias reuniões, várias consultas nós fizemos com eles, né, para daí a gente também ter segurança, né, no que se amparar, para não ser apenas mais um, mas ser uma fonte de pesquisa confiável, né. Então, vocês selecionaram alguns termos da pandemia, né, usaram algum critério científico para descobrir quais termos que vocês iam focar, e trabalhar esses termos de abril de 2020 até agora, julho? Isso, exatamente. Nós fizemos umas buscas, né, com ferramentas web, né, ali no Google, para ver a recorrência desses termos. Listamos esses termos, né, os termos mais buscados nesse período, e aí nós dividimos, né, em grupos de trabalho, em duplas, às vezes trio, para desenvolver os verbetes, né? E aí tinha, por exemplo, a dupla produtora do verbete, e depois nós tínhamos uma dupla revisora do verbete. Então, eu produzia e revisava, e alguém revisava o meu também, né? No caso nosso, trabalhando em dupla, em trio. Então, funcionou dessa forma para ser algo assim, digamos que bem construído, né? Algo, assim, na medida do possível, isento de equívocos, né? E aí, dá uns exemplos para a gente, por favor. Quarentena, isolamento social, esse tipo de verbete que vocês desenvolveram? Exatamente. Nós começamos desde o polêmico fica em casa, o termo pandemia, o próprio termo pandemia, que não era algo tão comum, né, no cotidiano. Isolamento, distanciamento, quarentena,
testar positivo. Testar positivo foi algo assim para os linguistas um ponto de discussão, porque antes da pandemia você testava algo. Agora, na pandemia, o discurso médico é testou positivo para a Covid. Testar para, essa construção também, né, super diferente do que prevê a gramática tradicional, né? Você testava, testei a caneta, testei o aparelho, testou alguma coisa. Agora, o testar positivo, testar negativo foi ali algo inovador, né, na linguagem. A linguagem tem dessas, né? Ela não é tão transparente, tão óbvia, porque os sentidos sempre podem ser outros, né? Por exemplo, o termo isolamento social, distanciamento social, né? Então, na verdade, o que acontece? Nós percebemos que em alguns termos houve ali ressignificações, né? Distanciamento social, se você for pensar no sentido dessa expressão, ela está mais atribuída àquela ideia de uma pessoa que se isola do contato com o exterior, né? Mais ligado ali à área da psicologia, talvez, né? O isolamento social, alguém que se isola, digamos, de qualquer contato com a sociedade ali, né? E o que a proposta das medidas não farmacológicas de proteção, né, de prevenção, seria o quê? Um isolamento físico, distanciamento físico, né? Que aí entra o OMS com aquela proposta de 1 metro, né? Em alguns sites ali colocaram 2 metros, 1,5 metro, enfim, né? Então, a gente vê que as palavras ali, elas mudam de sentido, né? Outros sentidos são atribuídos. O termo quarentena, por exemplo, é muito comum você encontrar construções em que as pessoas utilizam o termo quarentena no sentido de pandemia. Estamos de quarentena desde 2020. Não, nós não estamos de quarentena, né? Nós estamos em estado de pandemia ou em distanciamento social, né? Então, a gente vê os termos funcionando com outros sentidos, e isso aconteceu com vários, né? Essa enciclopédia, ela foi um esforço conjunto, né? Você falou, você é do IFMT, tem o pessoal da UFSCar, né, a Federal de São Carlos, e tem outras instituições, se não me engano, são 14 instituições. Como que é trabalhar num contexto tão amplo, né? Conseguir trabalhar com gente do Brasil inteiro? O grupo Ledim é um grupo muito grande, né? Nós estávamos ali representando 14 instituições. Então, nós temos braço, digamos assim, do Ledim em vários estados brasileiros, tem inclusive pesquisadores que estão no exterior, né? Tem pesquisador na Alemanha, Londres, enfim. Nós estamos, digamos assim, espalhados, né? Tem eu aqui no interior do Mato Grosso, tem minha colega em Cáceres, então é um grupo bem heterogêneo, né? O Ledim. O meu orientador, professor Roberto, costuma dizer que é um albergue, cabe todo mundo, sempre cabe mais um, né? Tem colegas de outros IFs, né? Tem o Lafayette do IFPB, e, enfim, é muito rico, né? A dinâmica do Ledim, ela é bastante diversificada, né? Nós temos pesquisadores atuando em várias frentes de pesquisa, né? Ligados ao estudo do discurso. Então, professor, a gente vai deixar aí para disponibilizar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, aí, o link da enciclopédia. E você quer deixar algum recado final aí para o pessoal? Sim. Eu quero agradecer, né, a conversa de hoje. Muito bom ter um espaço em que a gente pode, né, compartilhar aqui as pesquisas, os estudos, né, para sair realmente desse mundo restrito, né, à academia e poder dar uma devolutiva, né, para a população. Então, quero colocar aí à disposição alguma dúvida, alguém queira saber mais sobre o trabalho, né, da enciclopédia da Covid-19, do Ledim. Nós temos também canal no YouTube, em que nós fizemos lives para explicar, para comentar os verbetes, né? Então, estou à disposição, caso algum aluno que esteja assistindo o podcast, acompanhando o podcast, algum colega, queira conversar mais sobre, né? Então, estou à disposição e seguimos cumprindo aí as medidas de proteção contra a Covid-19. Isso aí, fiquem bem. Obrigado pela sua participação, professora Terezinha. Obrigadão, professor. O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais,
@podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. Por enquanto, a nossa meta é de um episódio por semana, toda quinta-feira. Então, até lá!